O telefone na mão de Eleonora estava fervendo com inúmeras chamadas não atendidas. Há 3 dias, Adriano não dava notícias. Ele foi numa viagem de negócios à Sibéria e devia ter voltado anteontem. Cada minuto de silêncio do outro lado da linha apertava o coração de Eleonora como um aro de gelo. Mamãe, por que você está tão triste? A vozinha fina de Mateus, de 5 anos, a fez se sobressaltar. Eu? Não estou triste, querido. Por que você não está dormindo? Eleonora tentou forçar um sorriso, mas seus lábios não obedeciam. O menino suspirou, virou-se e voltou para o quarto. Mateus não sabia que algo tinha acontecido com o pai. Adriano já falava pouco com ele, e nos últimos 6 meses mal entrava no quarto dele. A ausência do pai não mudou nada na rotina de Mateus, e isso era doloroso. Eleonora ligou para a empresa onde o marido era sócio-gerente. Adriano dizia que estavam abrindo uma nova fábrica na Sibéria. Ela conseguiu falar com o diretor-geral, o Sr. Rafael. Olá, Sr. Rafael, disse nervosa, mal conseguindo controlar a voz. Ela participava dos eventos da empresa e o conhecia. Eu queria saber sobre a viagem de negócios do meu marido. Não estou conseguindo falar com Adriano. Ele devia estar em casa há 3 dias. Que viagem de negócios? A voz do diretor soou com surpresa genuína. Eleonora, do que a senhora está falando? A mulher quase deixou o telefone cair. A senhora não está abrindo uma fábrica em Irkutsk? Não, não temos fábricas em Irkutsk, e nem planejamos ter. E o Adriano avisou que tirou 2 semanas de licença não remunerada. Eleonora, eu realmente não entendo o que a senhora está dizendo. Licença, sussurrou Eleonora, desligando a chamada. Ela caiu lentamente no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. A mentira de Adriano, desta vez, superou todos os limites. Antes, ele pelo menos dava desculpas esfarrapadas, agora simplesmente não voltava, desligando o celular. Isso estava abaixo de qualquer dignidade. Claro, devia ter ido embora antes, aos primeiros sinais de infidelidade. Mas Eleonora ficou por causa de Mateus. Adriano podia garantir uma vida confortável para o filho. Se fosse embora, Eleonora teria que dar conta de tudo sozinha. Ela não sabia como aguentaria e como isso afetaria Mateus. Mas havia outra razão. Ela continuava a amá-lo, apesar do comportamento detestável. Mas agora, precisava quebrar o próprio orgulho. Basta de humilhação. Nesse momento, o telefone tocou. Era o Sr. Rafael ligando de volta. Eleonora, sou eu de novo. Veja, me ligaram. O diretor falava rápido e agitado. Sim, Adriano realmente está na Sibéria, mas não na fábrica. Eu acho que, talvez, seja melhor não por telefone. Posso ir até a sua casa agora? Eleonora concordou. Ela arrumou a casa rapidamente, como pôde, e esperou. O escritório da empresa de Adriano ficava perto. Logo em seguida, a campainha tocou. Senhor Rafael entrou. Sentaram-se no sofá. Seguiu-se uma longa e torturante pausa. O diretor parecia não conseguir encontrar as palavras. Eleonora, começou ele, suspirando pesadamente. Bem, Adriano. Ele foi para Irkutsk, para o Baikal. Andar de snowmobile no gelo. Eles costumam ir para lá, Adriano com os amigos. Eleonora ouvia, surpresa, novos detalhes sobre a vida do marido. Sim, mas a questão não é essa agora. Assim que a senhora desligou, um colega entrou e me passou uma informação de Irkutsk. Lá agora, houve um pequeno aquecimento. Andar de snowmobile, claro, é proibido nessas condições. Mas, fale logo. Eleonora não aguentou, sentindo tudo congelar por dentro. Mas Adriano decidiu ir para o gelo mesmo assim, e afundou. Como assim? A mulher empalideceu, sentindo o chão fugir de debaixo dos seus pés. Eleonora, o que a senhora tem? Talvez devêssemos chamar uma ambulância? Perguntou o Sr. Rafael assustado. Não precisa. Ele morreu? O que acontece é que isso não aconteceu no próprio lago, mas num rio perto dele. Havia uma forte correnteza subaquática.
O corpo de Adriano ainda não foi encontrado. Mas os socorristas dizem que não há chances de que o encontrem com vida. Não há. Foi como se Eleonora tivesse levado um choque elétrico. 15 minutos atrás, ela estava amaldiçoando Adriano, decidindo ir embora. E agora descobriu que ele havia morrido. Ela olhava para o nada. Diante dos olhos, como num filme mudo, passavam cenas da vida deles. Senhor Rafael lhe trouxe um copo de água. Eu prometo. Ele a acalmava. A firma vai ajudar a senhora com a herança e com todos os assuntos legais. Mas como é possível se ele não foi encontrado? E se ele ainda estiver vivo? Eleonora perguntou desesperada, agarrando-se a um fio de esperança. Acontece. Uma pessoa pode ser declarada morta mesmo sem o corpo ter sido encontrado. Entendo a sua dificuldade em aceitar a perda, mas fui assegurado de que não havia chances de salvamento. Desculpe. Eleonora já não ouvia. As lágrimas corriam em abundância. Ela não sabia como viveria dali em diante. Mal conseguindo se recompor, acompanhou o diretor até a porta e sentou-se na cozinha. Mamãe, por que você está chorando? Mateus entrou sem ser notado. O quê? Não estou chorando. Só meus olhos estão lacrimejando. Por que você não está dormindo de novo? Ouvi você falando com um senhor. É o senhor do trabalho do papai? E onde está o papai? Eleonora silenciou. O que dizer? Contar a uma criança de 5 anos sobre a morte do pai? Dizer que ele foi para o céu? Ela decidiu ganhar tempo. O papai está em viagem de novo, como sempre. Só que desta vez ele vai demorar um pouco mais. E o que ele está fazendo lá? Mateus estava na idade em que as perguntas não paravam. E agora era especialmente difícil respondê-las. Ele está descobrindo novos mundos, explora montanhas, lagos, mares, enfim, trabalha e viaja. Eu também quero descobrir novos mundos. Quando crescer, você vai descobrir tudo o que quiser. Mas agora precisa dormir. Sabe que a gente cresce mais enquanto dorme? Então, quanto mais cedo dormir, mais rápido vai crescer. Vamos, vá para a cama. O menino andou em direção à porta, mas de repente parou, virou-se e fez uma pergunta que nunca havia feito durante as viagens de negócios de Adriano. E quando o papai vai voltar? Eu não sei. Eleonora mal conseguiu conter o choro. Não vai ser em breve. Ele tem uma viagem complicada e longa. Está resolvendo tarefas difíceis. Descobrir um novo mundo não acontece em uma semana, você entende? Mateus assentiu e saiu. Pela primeira vez em vários anos, Eleonora ficou um pouco aliviada por o marido quase nunca ter dado atenção ao filho. Ela não conseguia imaginar como explicaria o que aconteceu a Mateus se Adriano tivesse sido um pai amoroso. Agora havia a chance de que o menino, com o tempo, esquecesse o pai e não perguntasse mais. Claro, daqui a alguns anos, quando Mateus for adolescente, terá que contar a verdade. Mas isso será depois. Agora o importante é preservar a saúde mental dele. Mas e ela mesma? As traições, a vida dupla e outras artimanhas de Adriano não aliviavam a dor da perda. Eleonora entendia que amava o marido, mas agora isso era sentido de forma especialmente aguda. Ela caiu numa armadilha psicológica. No momento em que decidiu firmemente ir embora, ela podia sufocar os sentimentos com raiva e mágoa. Agora não seria assim. Não se pode sentir mágoa de alguém que já se foi. As traições dele pareciam ter sido apagadas. Ela recordava os momentos felizes no início da vida deles. Ela pegou o álbum de fotos da família. Folheando-o, viu uma foto. Os dois juntos num snowmobile em algum lugar no Cáucaso. Naquela época, o marido a levava com ele nas viagens. Ele era um profissional, podia dirigir um snowmobile de olhos fechados. Eleonora recordava, enxugando as lágrimas. Como ele permitiu que isso acontecesse? Isso não parece com ele. Não, não parece. Preciso esperar que encontrem o corpo. Não consigo acreditar nisso. Ela fechou o álbum com força. Por alguns minutos, sentiu-se mais leve, mas logo depois, uma amargura incrível a invadiu.
Só conseguia conter a histeria pensando no filho. Queria correr, ligar, gritar, exigir que continuassem as buscas. Ela pensou em ligar para o Sr. Rafael, mas parou. O que isso adiantaria? Ela não tinha como influenciar as buscas. Convencer que o marido não poderia ter morrido de forma tão estúpida, porque dirigia bem snowmobile, era bobagem. Ela se recompôs novamente. Eleonora estava sentada, vazia, desejando apenas dormir e acordar vendo o marido apressado para o trabalho, que diria baixo, tchau, e desapareceria de novo. Ela tomou valeriana e foi para a cama. Não conseguia dormir. Um pensamento martelava na cabeça. Esperar e ter esperança. Esperar e ter esperança. Ela não queria deixar o marido ir. Estava pronta para deixá-lo sair da família, mas não da vida. A valeriana fez efeito, e Eleonora finalmente adormeceu. A cada dia, esperar e ter esperança soava com menos frequência. Adriano foi oficialmente declarado morto. O corpo nunca foi encontrado. Sr. Rafael cumpriu a promessa. Ajudou com a herança, deu apoio financeiro, arranjou um trabalho remoto na empresa. Eleonora conciliava criar Mateus e ganhar dinheiro, mas não conseguiu deixar o marido ir. Viveu 3 anos de luto, negando-se lazer e diversão. Só sorria para o filho. Ele continuava sendo seu único sentido. 3 anos se passaram. No site de uma agência de viagens, uma moça sorria com passagens. Eleonora suspirou pesadamente e clicou em comprar. Mateus, chamou alto. Em uma semana, vamos viajar para Sochi. Ela passou 7 dias se preparando, não tanto as malas, mas psicologicamente, aceitando a nova vida. Não a imagem de uma viúva inconsolável, mas de uma mulher vivendo plenamente. O tempo voou. Chegaram ao aeroporto. Ela estava sentada na sala de espera. A última vez no aeroporto tinha sido com Adriano há 5 anos. As lembranças vieram à tona, mas ela conseguiu afastá-las. Eleonora pegou Mateus pela mão. Na multidão de pessoas, seguiram para o portão de embarque. Aqui havia menos gente. Sentaram perto do portão. Eleonora olhou os passageiros. Em sua maioria, as pessoas estavam animadas, voando para passar as férias. Um grupo de jovens ria. 2 senhoras de idade folheavam jornais. Algumas fileiras à frente, um casal estava sentado. Uma loira tingida de uns 25 anos e um homem com um chapéu grande e óculos. Sua idade era impossível de determinar. Ele inclinou a cabeça para a companheira e o chapéu cobria completamente o rosto. O homem contava algo com entusiasmo, mas a moça olhava o telefone com indiferença. Eleonora decidiu não observar mais e afundou-se no próprio telefone. 15 minutos depois, anunciaram o embarque. Eleonora e Mateus encontraram seus assentos, o menino na janela, a mãe ao lado. Mateus, este é o seu primeiro voo consciente, disse Eleonora, alegre. A última vez que voaram, ele não tinha 2 anos. É tão legal, mamãe. Que bom que estamos voando. Você provavelmente nem se lembra de ter voado da outra vez? Eleonora perguntou, e logo depois se assustou com a pergunta. O menino olhou pensativamente pela janela. Não lembro de nada. Eleonora suspirou aliviada. Tinha medo que na memória de Mateus viessem imagens ligadas ao pai. Em 3 anos, o menino quase não se lembrava do pai. Eleonora inventava histórias sobre exploração de novos mundos. Mateus crescia. As perguntas diminuíram. Nos últimos 18 meses, ele não perguntou nenhuma vez. Mas Eleonora estava constantemente preocupada. E se os colegas de classe falassem dos pais deles? Felizmente, isso não aconteceu, talvez porque ela conversava com as mães dos amigos dele. Mas ela sabia. Logo teria que ter uma conversa séria. Mamãe, olha, estamos acima das nuvens, gritou o menino admirado. Eleonora olhou para o filho e lembrou-se do voo deles com Adriano. Mateus estava sentado no colo do pai, olhando calmamente pela janela, enquanto outras crianças gritavam. Eleonora olhava para eles e não conseguia conter a alegria.
Ela nem imaginava que aquele voo foi o último. 18 meses depois, ela e Adriano voaram sem Mateus. Naquela época, já haviam começado os desentendimentos, as suspeitas. O objetivo daquela viagem era se reaproximar. Não funcionou. O relacionamento foi ladeira abaixo. Eleonora chamou a aeromoça, pediu água. Não queria voltar às lembranças do marido, mas a memória não a deixava. Ficou brava consigo mesma por ter quebrado a decisão de começar uma nova vida. Tenho que tentar de novo. Pensou, bebeu a água, fechou os olhos, tentando dormir. Mamãe, mamãe, preciso ir ao banheiro. O filho a acordou. Deixa que eu te acompanho. Ah, mamãe, eu já sou grande, tenho 8 anos. A moça mostrou. Se precisar, pergunto. Que esperto você é, disse Eleonora, e deixou o filho passar. Ele andou confiante para a frente. A aeromoça apontou para o banheiro. Certificando-se de que o filho havia chegado, Eleonora virou-se para a janela. O avião voava tranquilamente. Mas 1 minuto depois, uma voz soou. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Estamos nos aproximando de uma zona de turbulência. Pode haver uma pequena instabilidade. Pedimos que mantenham a calma. A situação é normal e vai passar em 1 minuto. Mal o piloto terminou de falar, o avião começou a tremer. Mateus! O coração de Eleonora apertou. Meu menino, ele vai ficar assustado lá. A mãe pulou, quis ir até o banheiro, mas uma voz feminina soou atrás. Moça, por favor, sente-se. Estamos em zona de turbulência. As regras de segurança exigem. A aeromoça tentava fazê-la sentar. Meu filho está lá, preciso ir. Não se preocupe, ele está bem. Nesse momento, Mateus saiu. Ele foi calmamente em direção à sua fila, mas de repente parou. Depois de um momento, continuou, mas mais rápido. Ao chegar bem perto, Eleonora viu o rosto pálido e assustado dele. Mamãe, disse com a voz trêmula. Mateuzinho, por que você se assustou? É só turbulência, não é perigoso. Eleonora pensou que ele tinha se assustado com a turbulência. Mamãe, Mateus repetiu, quase num sussurro. Tem o papai sentado ali com uma moça. Eleonora sentou o filho rapidamente no lugar dele. Filho, o que você está dizendo? Você deve ter imaginado coisas. Não, tenho certeza que vi. Só o corte de cabelo está diferente, mas é ele. Vai lá ver. Você deve estar cansado. Durma. Vamos reclinar a poltrona e você vai dormir. Você não acredita em mim? Por que não acreditaria? Acredito. Só que existem tantas pessoas no mundo e algumas são muito parecidas. Você, provavelmente, encontrou um senhor parecido. Aí, eu tenho certeza que era ele, disse o menino. Cruzou os braços e encarou a janela. Eleonora entendeu que era inútil tentar convencê-lo. Era difícil para ela mesma manter a calma. Tentava se convencer de que não podia haver nenhum Adriano ali. Talvez o menino tenha tido lembranças daquele voo, e por isso imaginou coisas. Era fácil ter certeza, levantar, ir até o banheiro e voltar. Mas Eleonora não se atrevia. E se realmente estivesse lá alguém muito parecido? Isso a tiraria do eixo de vez. Pelo resto do voo, Eleonora não se levantou, com medo de virar a cabeça. 1h30 depois, o avião começou a descer. 20 minutos depois, pousou em segurança. Os passageiros se levantaram apressados, pegando suas coisas. Eleonora não se apressou, esperando a multidão diminuir. Ela estava sentada, observando as pessoas em pé. Nesse momento, um homem em uma das fileiras da frente se levantou. Eleonora entendeu na hora que era aquele mesmo homem. Era incrivelmente parecido com Adriano. Só o rosto estava um pouco mais cheio, o cabelo mais curto. Ele se espreguiçou, e o chapéu escorregou. Eleonora viu uma pinta no queixo. Isso não pode ser. Passou pela cabeça dela. Não, isso é um sonho. Uma coincidência boba, um acaso. Não quero acreditar. Isso é loucura. Eleonora tremia, mas por causa do filho, escondeu as emoções.
O homem colocou o chapéu, pegou a loira pela mão e também se colocou no corredor. O chapéu cobriu o rosto novamente. As pessoas estavam saindo. 2 minutos depois, Eleonora disse para Mateus se arrumar. Ela esperou de propósito um pouco mais para não esbarrar com ele. Saindo pela ponte de embarque, ela não conseguiu passar pela funcionária da companhia aérea no balcão. Eleonora entendia que a moça cuidava de outro voo, mas ela precisava desabafar um pouco. Desculpe, posso saber se uma certa pessoa viajou comigo? Desculpe, estou cuidando de outro voo. Mas teoricamente a senhora poderia abrir o banco de dados? É a mesma companhia. Teoricamente sim, mas estaria violando a lei de dados pessoais. Moça, peço que a senhora entre na minha situação. Talvez. Eleonora se inclinou para o ouvido da funcionária e baixo, para que Mateus não ouvisse, continuou. Meu marido, que desapareceu há alguns anos, estava voando lá. A moça olhou para Eleonora, depois para Mateus. Pelo visto, o olhar da criança quebrou a rigidez dela. Ela digitou algo na tela. Nome completo, por favor. Belov Gustavo, disse Eleonora, a primeira coisa que lhe veio à mente, lembrando-se do que ouviu num bar. Não havia nenhuma pessoa com esse nome no seu voo. Respondeu a moça. É isso. Sinto muito. Mas peço que se afaste e não diga a ninguém o que fiz. Sim, claro. Eleonora respondeu, confusa. Desculpe. Ela pegou Mateus pela mão e foi cambaleando para a sala de retirada de bagagem. Eleonora olhava para a esteira preta. Com o canto do olho, notou o homem de chapéu. Ele já tinha pegado a bagagem e ia em direção à saída com a companheira. Que bom que não era ele, pensava Eleonora. Senão, não sei o que faria. Existem essas coincidências, mas a Pinta tinha que esquecer tudo e se concentrar nas férias. Depois de pegar a mala, foram para o hotel. Eleonora gostou do quarto. A janela tinha vista para o mar. Ela saiu para a varanda, respirou fundo, mentalmente deixou a situação de lado. A nova vida continua. À frente, dias de descanso, sol, mar. Nenhum encontro casual vai atrapalhar. Os 3 primeiros dias foram ótimos. O tempo estava bom, havia espreguiçadeiras. Só que à noite, às vezes, ouvia-se a briga dos vizinhos. Na noite do 4º dia, Eleonora, como sempre, saiu para a varanda. Estava nublado. Ela estava prestes a ir embora, mas ouviu que os vizinhos de baixo tinham saído para a varanda. Estavam falando alto. O mesmo casal que brigava à noite. Diana, alguma coisa te interessa nesta vida além de dinheiro? O homem perguntava alto. Claro, mas para que algo me interesse, primeiro preciso ser bancada. Gritou a moça em resposta. Eleonora decidiu ficar. Não que gostasse de ouvir conversas, mas ficou curiosa para saber até onde a audácia podia ir. Além disso, a voz masculina pareceu familiar. E eu não te banco, continuou o homem. Você está brincando? Você me trouxe para este antro de pulgas em algum soti esquecido. E eu quero Chipre, Maldivas, Bali, entende? Mas Diana, isso não é um antro de pulgas, é um hotel 4 estrelas. Se os papais ricos anteriores te levavam para as Maldivas, foi porque eles só queriam o seu corpo. E você, precisa de mais alguma coisa? Claro, estou tentando te ensinar algo, te explicar, te deixar um pouquinho mais inteligente. Que chato você é. Parece um cara jovem, mas age como um velho enfadonho. Eu, velho. A voz masculina ficou mais baixa. Tudo bem, mas vou te contar um segredo. Você também não está ficando mais jovem. Com o tempo, aquilo por que os homens ricos correm atrás de você vai desaparecer. E o que vai sobrar? Eleonora ficou paralisada. Quando o homem falou mais baixo, ela entendeu. Era o marido dela, Adriano. Era impossível confundi-lo com qualquer outra pessoa. Ela não o reconheceu de imediato porque quase nunca o tinha ouvido gritar. Todas as brigas deles eram silenciosas ou em voz baixa. Mas quando o homem no andar de baixo disse, "E o que vai sobrar?", Eleonora não teve mais dúvidas. Essa era a frase favorita de Adriano. Ele a usava em qualquer discussão.
Mas em Diana isso não fez efeito. Ela riu alto. Que besteira você está falando? Eu aos 40 anos vou estar melhor que todas as suas ex e futuras namoradas juntas. Disse rindo, e, batendo a porta com força, saiu da varanda. O suposto Adriano ficou parado por mais um pouco, abriu a porta, começou a dizer algo e entrou no quarto. Eleonora estava em choque. Queria ouvir a voz dele mais um pouco para ter certeza. Mateus, vou resolver umas coisas, volto já. Disse ao filho. Saia da varanda. Ela correu para o corredor, chamou o elevador, mas ele demorou uma eternidade para chegar. Então, Eleonora correu para as escadas, desceu um andar e encontrou aquele mesmo quarto, bem embaixo do deles. Esquecendo os modos, encostou o ouvido na porta. O casal continuava discutindo. E você não tem medo que eu simplesmente vá embora agora? Para onde você iria, Diana? Para qualquer lugar. O que foi? Faltam homens ricos em Sochi? Com certeza vou encontrar alguém mais rico que você. Depois você vai se arrepender das suas palavras. De qualquer forma, não me importo. Vá para onde quiser. Não dou a mínima para você e seus homens. Que miserável velho falido você é. Você vai ser o primeiro a rastejar até mim, vai pedir desculpas, implorar de joelhos para eu voltar. Você pode pensar o que quiser. Ninguém vai rastejar por você. Ora essa se achando uma princesa. Ah, não vai? Então adeus. Disse a moça alto e andou rapidamente em direção à porta. Eleonora mal teve tempo de se encostar na parede. A moça saiu correndo e foi para o elevador, sem notar Eleonora. Que horror! O que estou fazendo? Estou aqui me escondendo de um casal que estava ouvindo. Que vergonha! Se repreendia mentalmente Eleonora. Mas no fundo, entendia. Ouvir a conversa era justificado. Não existem coincidências assim. Primeiro o avião, depois a pinta e agora a voz. Ou Eleonora enlouqueceu, ou seu marido falecido está atrás daquela parede. Mas Mateus também o reconheceu. E as crianças não se enganam. Eleonora decidiu ir até a janela no fim do corredor, respirar. Mas não conseguiu descansar por muito tempo. A porta do quarto se abriu e um homem saiu. Eleonora mal conseguiu virar-se para a janela. No reflexo, viu que o homem fechou o quarto com o cartão-chave e foi para o elevador. Quando ele esperou pela cabine, Eleonora decidiu segui-lo. Correu para as escadas e desceu rapidamente, querendo alcançar o elevador. Conseguiu. Chegaram mais ou menos ao mesmo tempo ao primeiro andar. Eleonora olhou para ele enquanto ele ia embora. Tirando alguns quilos extras e o cabelo grisalho, seria idêntico a Adriano. Ele estava de camiseta e shorts. Não foi difícil identificar seu falecido marido pelos dados físicos. Ela o seguia à distância, sem entender o objetivo dessa perseguição, mas algo a fazia continuar. O homem foi até o bar, pegou um coquetel e sentou-se no balcão. O jogo de detetive fascinava Eleonora. Ela levantou a gola da blusa, bagunçou o cabelo, colocou óculos de sol, aproximou-se do balcão e, baixando a voz, pediu um mojito. Bebeu por uns 5 minutos, enquanto o homem bebeu algumas doses de tequila. 10 minutos depois, a bebida fez efeito. Moça, me diga uma coisa. Eleonora se sobressaltou. Adriano estava falando com ela. Não havia mais ninguém no balcão. Por que vocês são tão... Ele parou, procurando a palavra. Tão o quê? Perguntou Eleonora com a voz baixa. Complicadas. Adriano escolheu a palavra menos ofensiva. Talvez seja a sua impressão. É tudo muito mais simples. Olha só, a solidariedade feminina. A senhora não sabe absolutamente nada da minha situação e diz que é impressão minha. Bem, eu podia imaginar. Eleonora respondia, olhando fixamente para o copo vazio. Tinha medo de virar o rosto para ele. E o que a senhora imaginou? Evidentemente, o senhor brigou com a sua namorada. Talvez ela tenha fugido, sido rude. E agora o senhor está procurando apoio, alguém que diga que o senhor está certo e que ela é uma garota boba. Eleonora usou sem hesitar o que tinha ouvido. Sim,
A senhora é muito perspicaz. Estou até surpreso. A intuição feminina realmente existe, mas terei que decepcionar a senhora. Por quê? Não sou a pessoa que vai dizer como o senhor é bom e as moças são más. Talvez no seu caso a moça seja mesmo boba, mas o senhor não é muito mais inteligente. No entanto, a senhora é ousada. Desculpe, não quis ofender. Eleonora nem percebeu como tinha ficado rude. Não, a senhora precisa explicar o que quer dizer. Eleonora suspirou. Teria que dizer o que pensava sobre homens assim. Bem, ninguém obriga os senhores, homens, a escolherem moças jovens e bobas. O senhor mesmo se afasta das que são inteligentes e maduras. Trai, e depois reclama que só querem dinheiro do senhor. A senhora me lê como um livro aberto, mas sabe, ainda existem hormônios que nos fazem escolher as jovens. Parece uma desculpa esfarrapada. A capacidade de lutar e controlar os instintos animais foi o que transformou o macaco em homem. O senhor parece ser um homem, não é? Parece que sim. Então, por que contar essas histórias sobre hormônios? De qualquer forma, talvez eu esteja me excedendo. Não, eu mesmo perguntei à senhora. Adriano pediu mais uma dose e a esvaziou. Ah, acho que bebi demais. Desculpe, posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer. Agora, se a senhora é tão inteligente e sabe de tudo, diga. O que devo fazer agora? Não faço ideia. Aprender a controlar seus hormônios. De qualquer forma, acho que amanhã ou depois de amanhã, a sua jovem companheira volta. O que fazer depois é sua escolha. Não sou psicóloga. Talvez despachá-la. Eleonora respondia, sem entender o objetivo da conversa. Uma força a puxava para Adriano, sem deixá-la simplesmente ir embora. Escuta, já nos encontramos em algum lugar antes? Perguntou o homem exatamente no momento em que Eleonora pensava em se revelar. Acho que não. É a primeira vez que venho aqui. O timbre da sua voz é muito familiar para mim. Talvez tenha confundido com alguém? Eleonora se tocou. Decidiu ir embora rápido. Bom, desejo sorte na vida pessoal. Preciso ir. A senhora e eu nos veremos de novo? Talvez, respondeu Eleonora. Ela saiu do bar e chamou o elevador. Entendeu que só a salvou o fato de Adriano ter exagerado na bebida. Agora ela não tinha mais dúvidas. Era ele, não um irmão, não um sósia. As entonações, o olhar, a voz, os trejeitos, e como ele ficava quando bebia. Além disso, ele não mudou o comportamento com as moças. Agora precisava decidir o que fazer. Se revelar? E para quê? E o que vai sobrar? Como Adriano perguntaria. Só para olhar nos olhos dele? Tanta coisa que ela já tinha visto neles ao longo dos anos. Mas por outro lado, por pura curiosidade, por que ele fez isso? Para ir para outra família? Mas poderia simplesmente tê-la abandonado, em vez de fazê-la sofrer e chorar por 3 anos. Que canalha ele é, pensava Eleonora, entrando no quarto. Ela não percebeu como a reação dela havia mudado. No avião, ela tremia, mal conseguindo conter a histeria. Agora, calma e confiança. Não queria se apresentar a todo custo. Apenas a curiosidade a atormentava. Mas alguém da vida passada dele sabia que ele estava vivo? Qual o nome dele agora? Eleonora tinha 2 opções. Primeira, ficar feliz que o homem está vivo e continuar a vida tranquilamente, aproveitar, descansar. Daqui a alguns anos, dizer ao filho que o papai simplesmente foi embora de casa. Não se sabe o que é pior para a mente de uma criança: o luto por alguém que morreu, ou a mágoa pela traição. A segunda opção parecia preferível. Afinal, ela encontraria outro homem. Segunda opção: encontrar Adriano, sem se esconder. Uma conversa difícil, explicações, justificativas, encontrar a atual companheira. Mas o principal perigo, os sentimentos dela. Eles poderiam empurrá-la para ele de novo. Eleonora rejeitava essa opção. Uma coisa é lamentar por alguém que morreu, outra é ver um mentiroso, traidor, canalha. Que amor pode haver nisso? Eleonora não decidiu o que escolher. Olhou para Mateus dormindo, cobriu-o.
Suspirou fundo. No dia seguinte, eles iam para a praia. O tempo melhorou. Eleonora estava na frente do espelho, escolhendo roupa. Decidiu ir pelo seguro. Outros óculos, mais largos, cobrindo metade do rosto. Além disso, um chapéu enorme. Não se protegia apenas do sol. Se Adriano morava bem embaixo dela, um encontro casual era provável. Eleonora não decidiu se ia abordá-lo ou não. Por enquanto, disfarce. Ela pegou Mateus pela mão e foi para o elevador. Demorou para chegar. De manhã, todos iam para a praia. Entraram. A cabine parou. As portas se abriram. Entrou no elevador uma loira tingida. Diana. Estava sem telefone, com cara de poucos amigos. Ainda vou ter que esperar muito? Tinha que ter tanta gente assim para ocupar os elevadores, disse ela, com voz desagradável. Moça, o que a senhora pensa que está fazendo? O elevador é um só. Tem muitos hóspedes. Esperei por ele exatamente como a senhora. Respondeu Eleonora, calmamente. Eu não ligo para quanto você esperou. Com um olhar de víbora, Diana examinou Eleonora. Colocou umas roupas velhas e ainda quer me dar lição de moral. Isso não irritou Eleonora. Ela estava acima disso, apenas tampou a orelha de Mateus. Foram até o primeiro andar em silêncio. Havia uma agitação no hall. A moça víbora se perdeu na multidão. Eleonora ficou feliz. Provavelmente, ela ia encontrar Adriano. Ao chegar à praia, Eleonora entendeu que estava certa 2 vezes. Ontem disse que a moça voltaria. Sustou-se ou calculou. E a moça ia encontrar Adriano, que, aparentemente, tinha pegado as espreguiçadeiras. Como azar, 2 livres estavam perto dele, a algumas fileiras de distância. Dava para ver e até ouvir. Não havia o que fazer. Eleonora não queria estragar as férias para ela e para o filho. Foi calmamente até as espreguiçadeiras. Com o disfarce dela, não havia nada a temer. Se arrumou sem pressa, passou protetor em Mateus, se deitou. Não teve que esperar muito pelo interessante. Diana começou a discutir com Adriano. E você não podia ter encontrado um lugar mais perto do mar? Indignou-se ela. Essas eram as mais próximas. Para estar mais perto precisa levantar mais cedo e não ficar dormindo até às 11. Ah, quem está me dizendo isso? E quem estava bebendo muito até às 2 da manhã ontem? Não foi você? Não dormi. Fiquei esperando você, por isso não pude levantar mais cedo. Vou te lembrar, minha querida, que você foi embora de mim ontem. Como eu ia saber que em 2 horas você já estava no quarto? Tudo isso vai ser uma lição para você. Para você ter medo de me perder. Adriano não respondeu. Mas Diana não parava. Estou fazendo um favor a ele, esquecendo todas as mágoas. Esquecendo suas mentiras, seus insultos. Quando eu te insultei. E estas férias não são um insulto? Este hotelzinho de quinta. Você sabe quanto tempo esperei hoje por aquele maldito elevador? Vim com uma mãe largada qualquer. Depois dessas palavras, Eleonora decidiu parar de ouvir. Tirou o chapéu, abaixou a cabeça. Mas as vozes chegavam até ela. Quando você vai parar de ser tão má? Adriano perguntou baixo. Quando você parar de ser assim? Ai, com quem você se parece? Olhe para você. Eleonora levantou a cabeça com cuidado, olhou para Adriano. Ela mesma ficou curiosa. Ao olhar o rosto do ex-marido, ela se assustou. Adriano estava pálido, os olhos inquietos, as mãos tremendo. Ontem no bar, ele claramente ficou muito tempo. Diana, preciso deitar, disse Adriano, e caiu inconsciente na espreguiçadeira. Boris, gritou Diana. O que você tem? Alguém ajude. A irritação foi substituída pelo medo. Se ela se assustou por perder o homem ou a carteira, não estava claro. Mas o medo era inútil. Diana apenas gritava. Eleonora pulou. Alô? Gritou para Adriano. Correu, verificou a respiração, o pulso. Respirava, mas fraco. Traga um guarda-sol, para cobri-lo do sol. Diana, o quê? Que guarda-sol? Para quê? A moça mostrava prodígios de inteligência. Tudo bem,
Vá simplesmente ao hotel chamar um médico. Rápido! Diana correu. Eleonora entendeu. A primeira ajuda seria com ela. Os outros observavam. Eleonora dobrou a perna de Adriano, virou-o de lado, jogou a cabeça para trás. Correu para as espreguiçadeiras perto do mar. Pegou um guarda-sol. Colocou. Meio minuto depois, Adriano começou a voltar a si. Lentamente abriu os olhos, viu Eleonora. Ela olhava sem óculos e sem chapéu. Marina, é você? Perguntou Adriano com a voz indistinta. Sou eu, respondeu Eleonora, entendendo que tinha se esquecido do disfarce. Nesse momento, Diana voltou do hotel com o médico. O doutor se aproximou. Eleonora voltou para sua espreguiçadeira. Viu o